tinha elementos estranhos. Bom, esse episódio me chamou a atenção, que é o caso, para falar também do Montenegro. Quantas pessoas importantes não são referidas na história, né? Esse Montenegro foi uma das pessoas mais importantes, inclusive com o resultado hoje. Estava sem Embraer. Exatamente. Bom, mas voltando então ao episódio o combate do Carlos Lacerda podia me vangloriar nosso é contra a ditadura. Então, quando se fala em Juscelino, não é por Juscelino ser aquela pessoa encantadora ou fácil e que permitiu até a instituição da corrupção, institucionalizou a corrupção, não, que Brasília, sem ofensa lá aos seus conterrâneos, e Brasília é o centro de corrupção, e que você imagina, o Supremo foi para lá com a dobradinha. O ministro só saiu do Rio de Janeiro porque recebia dobrado, e apartamento de graça e tal. Então, voltando, apenas para fixar. Então, o combate do Carlos Lacerda não é um combate pessoal. Ele não era inimigo do Getúlio. Ele era inimigo da ditadura. A ditadura que até hoje, do Getúlio, prevalece. Há hoje, no Senado, um projeto de lei, acho que deve ser do PT ou do PC, do B, ou de algum partido desse, esquerdista, querendo acabar com a solução que a ditadura militar deu à situação dos empregados do Fundo de Garantia, para voltar ao tempo de estabilidade. Não se pode mais demitir. Eu achei tão escandaloso e tão sem crítica que eu falei, ainda é a herança do Getúlio. Então, Juscelino, herdeiro direto do Getúlio, Jango, diretíssimo do Getúlio, por razões de convivência, é um homem que não tinha. Era a diferença dos dois, é que o Juscelino tinha capacidade, tinha vontade política, e o Jango não tinha vontade política. Ele tinha poder. Acho que o prazer dele era nomear. O que eu receava é que o Lula também fosse desse tipo, mas não. O Lula gosta de governar também. Há muitas coisas a falar, como, por exemplo, quando morre Juscelino, a famosa carta que o Carlos Lacerda publica na Folha de São Paulo, que é uma carta belíssima. No dia seguinte. Mas o nosso tempo corre muito rápido e eu queria falar de uma questão que sempre se achou, o Brasil é dado a fantasias e coisas do tipo, e eu, hoje em dia, com a revelação de certos documentos dos Estados Unidos referentes à Operação Condor, eu fico na dúvida, eu quero colocar para o senhor, eu fico na dúvida em relação se isso é uma paranoia, uma fantasia nossa. Por quê? Vamos lembrar o episódio para o nosso telespectador. Juscelino morre no acidente na Dutra. Em seguida morre João Goulart na sua fazenda, na Argentina, né? Uruguai. Uruguai. E Carlos Lacerda morre alguns meses depois. No prazo de 9 meses, se não me engano, morrem os 3 homens que fizeram, curiosamente, coincidentemente, fizeram parte dessa frente ampla que nós falamos agora há pouco. Muita gente diz o seguinte: a morte desses 3 homens fez parte de um processo de eliminação das nossas grandes lideranças. Agora, que é isso? Isso é um exagero, um absurdo. Hoje em dia parece que não é tão absurdo. O que o senhor acha disso? Também, toda a vida, essa coincidência, e nós sabemos que as coincidências nem sempre são coincidências, essa coincidência me impressionou muito. Mas há um fator externo que corrobora muito nessa hipótese. É que fora do Condor, que só agora veio o Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, veio aqui com a senhora, Geisel, presidente, que era justamente na época da abertura, e a presunção que ele veio aqui para dizer que o Brasil deveria cuidar acabar com a ditadura, que o Brasil estava cuidando e que teria sido respondido a ele. Enquanto tivermos líderes populistas como fulano, Beltrano, né, nós não podemos. Então, nesse período, essas pessoas, então essas histórias inventadas ou não, fazem a gente crer que realmente isso não foi por acaso.
Um depoimento do médico Carlos Lacerda estava gripado e pediu para o médico dele, que até escreveu uma biografia sobre ele, e que fica meio duvidoso o que ele escreve, pediu para ir na casa dele. E o Carlos Lacerda recebeu um outro médico e telefona para ele: ó, fulano, quando eu pedi para você, dê a você mesmo, me manda outro. Eu falei: mas não mandei ninguém. Doutor Túlio, quero agradecer muito a sua vinda aqui. Muito obrigado. Ouvi-lo sobre toda a sua vivência, sua experiência. Mas quero fazer uma última pergunta, assim. Essa questão do acervo de Carlos Lacerda, que está lá depositado no INB, esse acervo ele é aberto ao público? É aberto ao público, já foi muito consultado, mesmo antes de organizado. Agora, talvez muitos que já o visitaram antes não saibam que está hoje, ele é perfeitamente organizado, se obtém cópias de tudo e é livre a todo pesquisador credenciado, né? Muito bem. Muito obrigado, então. Eu conversei hoje aqui, então, com o Dr. Túlio Vieira da Costa. O nosso assunto foi o político e o intelectual Carlos Lacerda. Nós ficamos por aqui, voltamos a semana que vem. Ao fazer naqueles dias uma simples viagem de inauguração de uma agência do Banco do Estado da Guanabara, em São Paulo, Lacerda foi alvo de tais manifestações populares e a inauguração transformou-se num comício. Entretanto, o líder nacional tinha que voltar as suas vistas para a obra que estava realizando no plano estadual guanabarino.